Gente, então, bom dia. Vamos começar porque na sexta-feira o horário é mais apertado, né? Porque tem uma série de aulas na sequência, tá bom? Então, inicialmente, né, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, pode abrir o microfone e falar, tá bom? Conforme eu já expliquei para vocês também, enquanto eu estou apresentando para vocês o conteúdo, eu não consigo enxergar o chat, eu só enxergo a tela do PowerPoint, tá bom? Então, assim, se você quiser parar um momento, explicação, pedir para voltar alguma parte, você tem que me avisar, porque senão eu não consigo ver, tá bom? Eu até reparei que na aula que dei na segunda-feira para vocês, aquela primeira parte de eletrostática, eu vi que o vídeo travou bastante. Depois eu fui assistir a gravação antes de colocar para vocês. A aula foi parando toda hora, cortando os pedaços, mas na hora que eu estava apresentando eu não reparei isso. Tá bom? Então eu vou começar aqui. O que eu vou fazer hoje, gente? Lembra que na segunda-feira eu comecei a falar para vocês. Bom dia quem está chegando, tá? Nós estamos gravando essa aulinha para colocar para os colegas também depois. Na segunda-feira, eu comecei a falar a primeira parte sobre o nosso estudo de eletricidade, que foi justamente a parte de eletrostática que nós vimos, e hoje a gente vai finalizar com a parte de eletrodinâmica. Lembrando que no material didático que eu postei na própria segunda-feira, eu dei o conteúdo da semana completa, eu gravei uma videoaula, né, e postei para vocês. Bom dia, quem está chegando. E aí eu postei para vocês direto, tá bom? Então, dê uma olhada naquela aula, né, que está completinha na sequência, e hoje eu vou dar continuidade a isso, explicando essa última parte do conteúdo. Lembrando que nós estamos vendo somente conceitos iniciais, introdutórios, tá bom? E como eu já disse para vocês também, lembrando que toda vez que a gente vê um conceito novo, parece que vai ser muito difícil de entender, mas é porque a gente está sendo apresentado, né, aquela nova informação agora. Então, tenham paciência com vocês, devagarzinho vocês vão absorvendo esse conteúdo. Então, eu vou colocar para vocês agora a parte do PowerPoint, compartilhar com vocês. Está aparecendo a apresentação para vocês já? Já. Deixa eu ver aqui. Então, beleza, ótimo, ótimo. Então, eu vou começar. A partir de agora, nós vamos começar a estudar a eletrodinâmica. Na eletrodinâmica, como o próprio nome diz, dinâmica, movimento. Eu vou estudar agora os elétrons em movimento. Lembra lá que nós vimos que os elétrons se movimentam nos condutores? Então, agora a gente vai estudar um pouco o movimento desses elétrons. Todo material, gente, mesmo ele sendo um condutor como um metal, ele possui os elétrons que se movimentam, mas esse movimento é desordenado. Eu não tenho uma corrente elétrica ainda aí. Todo material, né, ele vai ter esses elétrons. Se ele for um condutor, ele vai ter maior quantidade de elétrons livres, mas esse movimento é desordenado ainda. Para que eu ordene esse movimento dos elétrons num único sentido, e aí sim eu tenho uma corrente elétrica, eu preciso aplicar uma diferença de potencial elétrico, a gente chama de DDP. Mais para frente, espera um pouquinho que eu vou explicar melhor o que é essa DDP. Por enquanto, eu só quero que vocês saibam uma coisa, que os materiais, para que tenha corrente elétrica, eu preciso ordenar o movimento dos elétrons. E quem vai fazer isso? Uma diferença de potencial. Tá bom? Daqui a pouco eu vou explicar o que é essa diferença de potencial. Então, o que é corrente elétrica? É o movimento ordenado dos elétrons. Em que? Nos materiais condutores. Como é que eu calculo a corrente elétrica? A corrente elétrica ela é representada pelo I minúsculo, e ela vai ser a quantidade de carga, né, que se movimenta, desse movimento ordenado, no decorrer de um tempo. Lembra lá a carga que a gente já estudou? Carga dada em Coulomb. O tempo aqui em segundo pelo sistema internacional, e a unidade de medida de corrente é o ampere. A gente representa pelo A maiúsculo. A gente não vai se concentrar, né, muito em cálculo sobre isso no momento, não. Só estou apresentando para vocês. Como é que a gente, né, poderia definir essa corrente elétrica aqui? Imagina que eu pudesse dar um zoom no fio. Lembra que mesmo que eu amplie um fio de cobre, eu não estou enxergando
átomos, nem os elétrons dele, muito menos. Essa é uma maneira de eu representar a teoria microscópica, só para a gente lembrar. Mas se fosse possível, né, eu enxergar, como é que a teoria explica isso? Eu tenho um fio condutor, que ele tem elétrons livres, eu apliquei uma diferença de potencial para que os elétrons fluíssem de maneira ordenada, e aí eu pego uma secção transversal. O que é isso? Eu pego uma parte desse fio, como se eu fizesse um corte numa parte do fio e começasse a contar quantos elétrons, né, quanta carga os elétrons passam por ali num determinado tempo. Eu pegava um cronômetro, né, como se eu pegasse um cronômetro e fosse medido. Não sei quantas cargas de elétrons passaram aqui nesses tantos segundos. E isso é a corrente elétrica. Só para vocês saberem de onde é que vem a definição. Então, corrente elétrica é esse movimento de cargas, né, ordenado no decorrer de um tempo. Conforme falei para vocês, carga dada em Coulomb, o tempo é dado em segundo, então a unidade de medida de corrente elétrica é o ampere, que a gente representa pela letra A. Aqui eu só estou apresentando para vocês os tipos de corrente que nós temos. Nós não vamos nos aprofundar nisso. Você já deve ter ouvido falar que existe corrente contínua, por exemplo, de uma pilha, e corrente alternada, como aquela que a gente tem nas tomadas de casa. O que quer dizer isso? A corrente contínua é aquela que a intensidade, o valor da corrente, o sentido dela, é sempre o mesmo ao longo do tempo. Já a corrente alternada, o sentido e a intensidade, né, vão oscilando, vão mudando periodicamente. Então, no decorrer de um tempo, ela vai oscilando. Tá? E, por enquanto, vocês só precisam saber disso. Lá no ensino médio, vocês vão aprofundar esses conhecimentos, tá bom? Chegou o momento que eu vou explicar para vocês a diferença de potencial. Lembra que eu falei para vocês? Para ter corrente elétrica, eu tenho que ter um movimento ordenado de elétrons. E quem é que faz com que haja esse movimento ordenado de elétrons? A tensão elétrica ou diferença de potencial. O que é essa DDP, essa diferença de potencial? Eu pus aqui uma analogia. Analogia, gente, é uma comparação. Eu vou comparar essa tensão elétrica com um sistema hidráulico. Pensa que você, né, eu quero que vocês pensem em duas caixas de água. E eu tenho um cano aqui. Eu tenho a primeira caixa mais elevada do que a segunda caixa. O que acontece? Quando eu elevo a caixa 1, ela vai ter um potencial gravitacional maior, ou seja, é mais fácil da água escoar dessa caixa que está mais alta para a caixa que está mais baixa. Esse é o princípio das caixas d'água que a gente tem em casa. O que é esse potencial? É essa capacidade dessa água se mover, nesse potencial gravitacional. O potencial elétrico, ou a tensão elétrica, vai ser essa força, né, necessária para mover os elétrons no fio. Então, por analogia, então vamos pensar aí. Eu tenho que ter uma diferença de potencial entre partes do meu sistema elétrico, de modo que eu consiga o quê? Empurrar, fazer com que esses elétrons corram pelo fio, percorram o fio. Essa é a diferença de potencial. Então, a diferença, né, todo potencial, seja ele elétrico ou não, é essa capacidade de realizar trabalho, nesse caso, mover essas cargas elétricas. Tudo bem? Então, para isso, eu tenho que ter uma diferença de potencial. Como é que eu vou representar a minha fonte? A minha fonte do meu sistema, ela é representada, né, por um polo positivo e um polo negativo. É aqui que está representada essa diferença de potencial. O polo positivo, ele vai ter um maior potencial elétrico e o polo negativo vai ter um menor potencial elétrico. Então, eles convencionaram, né, uma convenção. Eles convencionaram na hora de estudar que o potencial positivo ia sair os elétrons dele e ia para o potencial negativo. Hoje em dia, a gente sabe que é o sentido contrário da corrente elétrica. Mas, por convenção, para fazer os cálculos, a gente manteve nessa convenção de considerar que os elétrons estão fluindo do polo positivo para o negativo. Eu sei que parece um pouco estranho, mas é porque eu estou apresentando o conceito para vocês. Vamos lá. Para vocês agora, nós estamos estudando só circuitos elétricos simples, né? Então, eu vou ter o quê? Uma fonte de energia, pode ser uma bateria, uma pilha. Lembra lá? Ela vai ter que fazer o quê? Uma diferença de potencial. Se eu comprar um fio de cobre lá, um material de construção, ali passa corrente? Não. Ali eu tenho elétron desordenado. Eu preciso aplicar uma DDP, uma diferença de potencial nesse fio para que os elétrons livres dele corram.
E quem vai fazer isso? A minha fonte, minha bateria aqui no caso, que ela tem um polo positivo e um polo negativo, ou seja, uma diferença de potencial entre esses dois polos. Aqui tem um potencial maior e aqui um menor. Pela convenção, né, a gente estuda que ele sai do polo positivo, percorre o circuito e vai para o polo negativo. Para funcionar, esse circuito tem que estar fechado. Se o fio estiver quebrado aqui no meio, não estiver ligado, não vai correr corrente elétrica. Então, para que funcione o meu circuito elétrico, ele tem que estar fechado. Tem que estar ligado, né, através de fios. E o que eu quero utilizar, o equipamento que eu quero utilizar, aqui no caso uma lâmpada que eu quero acender, ele tem que estar fechado nesse circuito, tanto saindo do polo positivo e chegando no negativo. Se alguma parte desse circuito estiver rompida, não acende a luz. É isso que acontece em casa, né? A gente aperta o interruptor e a gente fecha esse circuito, ou seja, eu ligo o fio aqui e a lâmpada acende. Quando eu não quero que a lâmpada fique acesa, direto quando eu não estou usando, eu, né, desligo esse interruptor da lâmpada e aí o sistema fica aberto e eu não estou gastando eletricidade de maneira desnecessária. Então, o circuito basicamente é montado dessa forma aqui. Aqui é lógico um circuito bem simplificado. Aqui um outro exemplo de circuito que eu pus para vocês, né, uma pilha, né, ela tem um polo positivo e negativo, sai aqui por convenção, sai do positivo, passa pela lâmpada, uma parte dessa energia é utilizada para que a lâmpada brilhe, né, convertido energia elétrica e energia luminosa, o restante segue, volta para o polo negativo da pilha. Aqui outros exemplos. Agora, quem é a fonte de energia? Bateria. Posso ligar uma lâmpada, mas posso ligar qualquer motor, qualquer equipamento que eu queira usar. Utilizar um eletrônico, né? Essa energia elétrica vai fazer ele funcionar. Tudo bem? Circuito fechado. Qual é o aparelho que eu utilizo para medir a intensidade da corrente elétrica? O amperímetro, o nome desse aparelho, tá? Aqui um amperímetro de bancada, de mesa, um amperímetro de alicate. Esse amperímetro é bem comum, né, para o pessoal que trabalha com eletrônica. Como é que você faz? Você vai ligar esse amperímetro no seu circuito, fechando ele, e aí você consegue medir a quantidade de corrente que está passando por esse circuito, por esses fios. Nos nossos circuitos, a gente tem os resistores. Por exemplo, uma lâmpada é um resistor. O que é um resistor? É um dispositivo elétrico que ele vai transformar parte da energia elétrica em outra função, nesse caso, geralmente, energia térmica. Pensa no resistor do seu chuveiro, numa lâmpada incandescente, aquelas que aqueciam antigamente, ferro de passar, uma chapinha de cabelo. O que ele faz, esses equipamentos? Eles convertem parte da energia elétrica, pelo efeito que chama de efeito Joule, em energia térmica. Então, uma parte da energia elétrica está sendo consumida, convertida em calor. O resistor, quando eu vou desenhar um circuito eletrônico, ele é representado dessa forma aqui, como se fosse uma molinha. Ou ele pode ser representado também como um retângulo. É uma maneira de eu desenhá-lo no meu circuito eletrônico, tá bom? Então, os resistores são esses dispositivos elétricos que, de maneira geral, transformam, né, convertem parte da energia elétrica em energia térmica. Todo o meu circuito elétrico, ele vai apresentar uma certa resistividade, ou seja, uma certa resistência elétrica. Mesmo o fio de cobre sendo um bom condutor, ele vai apresentar uma certa resistência à passagem do elétron através dele. Pensa que esse elétron está se movendo nesse material, todos os materiais são feitos de átomos. Então, esse elétron está se chocando contra os átomos desse material. Então, ele, por mais condutor que seja o material, ele vai apresentar uma certa resistência à passagem da corrente elétrica. Então, os resistores, né, a principal função deles vai ser converter parte dessa corrente elétrica. E aí nós temos a primeira lei de Ohm, que é o quê? U é igual a R vezes I. U é a DDP, é a diferença de potencial. R é a resistência que eu tenho no meu circuito, e I é a corrente que passa por esse circuito. Agora aqui eu quero chamar a atenção. No livro de vocês, e este ano, a gente está trabalhando com essa fórmula aqui da lei de Ohm, tá bom? Então essa fórmulazinha aqui vocês têm que saber, e tem que saber fazer cálculo com ela. É uma equação do primeiro grau, ela é bem simples, tá bem?
a gente vê por aqui que a resistência, se eu passar para o lado de cá, ela fica dividindo na fórmula. Então, a resistência, ela é inversamente proporcional à corrente. O que quer dizer isso? Que à medida que a resistência do meu circuito é maior, menos corrente passa por ela. E vice-versa. Se a corrente é muito grande, a corrente que passa por um sistema elétrico, quer dizer que a resistência desse sistema é baixa. Ela apresenta baixa resistividade à passagem da corrente. Conforme falei para vocês, ó, no circuito, eu represento a resistência, é o R, né? E eu simbolizo ela com esse desenho aqui, que parece uma molinha. Aqui para vocês, eu peguei a imagem de um resistor do dia a dia, né? Um que a gente compra aí em materiais eletrônicos. Uma foto do resistor real. Então, retomando a lei de Ohm, né? Se eu passar para o lado de cá a resistência, eu vou ter o quê? Que a diferença de potencial dividido pela corrente é igual à resistência do material. A diferença de potencial, gente, a unidade de medida da DDP é volt, em homenagem à volta, né? Cientista da época. Então, volt é a unidade de medida de diferença de potencial. Ampere, conforme nós vimos, é a unidade de medida de corrente. Volt dividido por ampere, a gente chama de ohm. O símbolo é ômega, que a gente escreve, né? Mas a gente lê ohm, em homenagem ao cientista, né? Então, a unidade de medida de resistência é o ohm, esse símbolo aqui, tá bom? Se eu tiver um resistor, que a gente chama de resistor ôhmico, o que quer dizer isso? Quer dizer que é uma constante a resistência dele, ou seja, não importa a corrente que eu tenho ali, ou a diferença de potencial que eu aplique no meu sistema, ele sempre vai apresentar a mesma resistência, tá bom? Resistência constante. Essa é a lei de Ohm. Todo resistor é assim? Não, nem todo resistor é um resistor ôhmico. Mas isso aí vocês vão ver mais detalhes lá no ensino médio. Os resistores que eu tenho no meu circuito, eles podem estar ligados de duas maneiras, em série e em paralelo. Na verdade, são três, eles podem estar mistos também. Mas, por enquanto, vamos apresentar para vocês somente em série e em paralelo. Aqui, como se fosse luzes de Natal, tá vendo que, no caso, cada lâmpada dessa, ela oferece uma resistência à passagem da corrente. E parte da energia vai ser utilizada para emitir luz, ser transformada em energia elétrica e luminosa aqui. Então, cada lâmpada dessa é como se fosse um resistor, vai utilizar parte dessa energia. E eles estão ligados na sequência, tá vendo? Um dos outros, né? Esses resistores, essas lâmpadas. Então, no caso, eu digo que há uma associação em série desses resistores. Aí nos dá algumas informações interessantes sobre isso. A corrente que passa por todo esse circuito é sempre a mesma. A diferença de potencial, U, vai ser a soma... A diferença de potencial U vai ser a soma do potencial em cada lâmpada dessa. Então, são 4 lâmpadas, então eu vou somar todas elas. Tudo bem? Aqui no caso eu representei só 3, mas então cada lâmpada é uma resistência, então você soma todas as diferenças de potencial. E a resistência, professora? A mesma coisa. Como cada lâmpada é uma resistência, a resistência equivalente, a resistência total do meu sistema vai ser a soma de cada resistência do meu sistema. Então, calma lá, não apavora. Então, eu tenho uma associação de resistores que estão em série, a corrente é a mesma que passa por eles, só que a diferença de potencial e a resistência vai ser a soma de cada um deles em cada resistor. Resumindo, se eu tenho uma associação de resistores em série, a corrente é a mesma em todos eles, e no meu circuito, a diferença de potencial vai ser a soma de cada potencial em cada resistor, e a resistência total do sistema vai ser a soma de todas as resistências que eu tenho no sistema. E se eu tiver um resistores associados em paralelo, como nesse caso aqui, tá vendo? Tem o polo positivo, o polo negativo, e aqui, ó, em paralelo, estão ligados alguns resistores, no caso as lâmpadas. Nesse caso, a diferença de potencial vai ser a mesma em todo o circuito, a DDP. Mas a corrente se divide. A corrente vai, tá vendo que ela vai sendo dividida? Qual vai ser minha corrente elétrica total? Vai ser a soma
de cada corrente que passou em cada lâmpada, em cada resistor desse. E a minha resistência, qual vai ser? Lembra que a gente, quando estudou a lei de Ohm, viu que a resistência é o inverso da corrente? Está vendo que está aqui embaixo, dividindo? Então, se eu for calcular a minha resistência equivalente, eu vou ter que somar o inverso de cada resistência, ou seja, 1 sobre o valor de cada resistência, você vai somar isso e você vai ter a resistência equivalente, tá bom? Gente, eu estou apresentando isso para vocês, não vou cobrar por enquanto em cálculo, é só para vocês conhecerem também que existe a associação de resistores em série e em paralelo. Em nossas residências, nós temos alguns dispositivos que vão proteger os nossos circuitos elétricos. Podemos citar os fusíveis e os disjuntores. O fusível, ele é um componente eletrônico que dentro dele ele tem um fiozinho metálico, na verdade é uma liga metálica, mistura de metais, que vai ter um ponto de fusão mais baixo que a fiação da sua casa, ou seja, os fios de cobre. Por quê que é importante que ele tenha um ponto de fusão mais baixo? Lembra do efeito Joule? Então, quando a corrente elétrica passa, ela esquenta esse fio. Como ele tem um ponto de fusão mais baixo, se esquentar muito o fio, ele vai romper antes dos fios de cobre. E aí ele interrompe a passagem da corrente elétrica e evita uma sobrecarga que poderia causar um incêndio, alguma coisa na casa. Então, ele é um dispositivo de segurança, ele é muito interessante. Só que toda vez que ele rompe, ele se queima, você tem que trocar. Hoje em dia a gente utiliza mais, é lógico, alguns equipamentos ainda usam fusível. Alguns equipamentos ainda utilizam fusível. Mas a gente usa mais os disjuntores, que quando há uma sobrecarga no seu sistema, que pode dar algum curto, ele desarma, ou seja, a chave dele aqui abre e o circuito elétrico não corre mais. Então, não há um fluxo de corrente elétrica no sistema, que poderia causar um incêndio no caso dessa sobrecarga aqui. Para finalizar essa aula, eu queria falar só um pouco sobre os choques elétricos. O choque elétrico, gente, é a passagem de corrente elétrica pelo nosso corpo. Ele vai causar um formigamento nos nossos nervos, pode dar até uma contração, dependendo da carga elétrica que a gente receber, da corrente que passar pelo nosso corpo. E essa corrente, ela flui no nosso corpo porque há uma diferença de potencial, entre o local que você encosta e tem a corrente e por onde ela sai do seu corpo. Se esse movimento dessa corrente elétrica pelo seu corpo passar pelo seu tórax, isso é muito perigoso pelo seu peito, porque pode dar uma parada cardíaca, se você morrer, se o coração parar. Então, às vezes, não é uma corrente nem tão forte, mas depende de por onde ela passa. Por exemplo, se entrar na sua mão e sair pelo seu pé, essa diferença de potencial aí não vai causar tanto efeito como ela passar de uma mão sua até a outra, passando pelo seu peito. Então, ela é mais perigosa. Choques acima de 20 volts já vão ocasionar danos ao nosso organismo. Nesse slide, eu estou mostrando para vocês alguns efeitos da corrente elétrica sobre o nosso corpo. Como você pode ver, uma corrente muito baixa já causa alguns danos no nosso organismo. Está vendo que está na faixa de miliampere. Então, de 1 a 10 miliamperes, um leve formigamento. De 10 a 20, uma dor forte. De 20 a 100, pode dar convulsão e parada respiratória. De 100 a 200, um descompasso no batimento cardíaco. E acima de 200, queimadura e parada cardíaca. Então, choque não é brincadeira, tem que tomar muito cuidado com os equipamentos. E aí vai os cuidados que a gente deve ter, manutenção das tomadas, se tiver criança também, tomar cuidado para que ela não coloque nenhum objeto na tomada. Se algum plug de um equipamento eletrônico ficar preso na tomada, você não tentar tirar com a mão, sem desligar a energia. Cuidado com equipamentos eletrônicos em locais que tem água, o banheiro, piscina. Lembra que nossa pele, ela é um isolante, Não é lembra que eu falei que depende da diferença de potencial, qualquer corpo pode virar um condutor. Então, nosso corpo vai conduzir eletricidade? Vai. Mas, em grande parte, ele bloqueia essa eletricidade. Só que quando ele está molhado,
ele fica menos isolante, ele conduz melhor a eletricidade. Então tem que tomar cuidado com locais molhados. Bem, gente, eu acho que basicamente seria isso, né? Tomar cuidado com pipas, as pessoas que gostam de soltar pipas. Se você vê algum fio de pendurado, você não sabe se ele é um fio eletrizado ou não. Tomar cuidado, né, com a eletricidade no nosso dia a dia. Se for fazer manutenção em qualquer parte elétrica da casa, desligar antes, né, de manusear. É sempre bom esses cuidados. Bem, gente, esse é o conteúdo da nossa semana. Ele é o capítulo 7. Eu postei para vocês no material aí didático, o PDF do capítulo 7, um resumo, tá? Vejam esse vídeo com calma, estudem com calma, tá bom? E somente depois façam as atividades. Boa semana de estudo.